Fala, meu povo, graça e paz, Deus abençoe vocês. Estamos aqui junto para mais uma live, para mais um dia de maratona no livro de Provérbios, extraindo os princípios bíblicos para a nossa vida, adquirindo conhecimento, para que a gente possa, para que possamos colocar em prática, de maneira correta e alcançar a sabedoria. Esse tem sido o nosso, se assim podemos dizer, o nosso jargão aqui nessa maratona, que é a compreensão, de colocarmos de maneira correta o conhecimento que estamos recebendo do Senhor para alcançarmos esse lugar de sabedoria. Você que está nos assistindo e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, clique no sininho aí abaixo para que você continue recebendo as notificações, os nossos conteúdos e ser abençoado através daquilo que Deus tem nos abençoado. Divulgue para o maior número possível de pessoas no qual você tenha contato, para que você possa abençoar outras vidas. A proposta nossa é de servirmos ao Senhor e de servirmos você com aquilo que Deus tem nos servido. Ok? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse tempo. Bendito seja o Senhor, Deus fiel, Deus zeloso, Deus misericordioso. E consagramos esse tempo ao Senhor, para que sob a liderança do Teu Espírito possamos ser guiados e conduzidos. Que sobre nós repouse a graça, a unção e a sabedoria. Dai-nos espírito de sabedoria e de revelação do seu pleno conhecimento. Ilumine os olhos do nosso entendimento. Abençoe, Pai, os meus irmãos, todos os que nos assistem, as suas vidas, as suas famílias, e que todo esse conhecimento que o Senhor tem nos proposto, que seja, ó Pai, preciosa ferramenta, uma riqueza imensurável, que vai nos capacitar para que possamos viver o propósito do Senhor para a nossa vida, que vai nos capacitar para que possamos, em todas as áreas da nossa vida, agirmos com sabedoria. Muito obrigado. Te damos honra, glória e louvor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, meu povo, vamos lá, como disse, tenho dito, nos nossos últimos encontros, nessa maratona, a partir do capítulo 10 nós temos, vários provérbios, ou seja, vários conselhos para trazer a compreensão do leitor, sobre possíveis situações que podem acontecer e como olhar, como pensar, como decidir, como agir diante dessas possíveis situações, como também as consequências que atitudes, comportamentos ou escolhas, as consequências que elas podem gerar. E a proposta aqui é um alerta, uma reflexão, uma revisão de conceitos. Então, quando se trata da Bíblia Sagrada, Paulo disse algo interessante para Timóteo, que a Bíblia ela tem esse poder de nos capacitar, de nos instruir, de nos ensinar e de fazer de nós pessoas maduras, pessoas aptas, para viver a vida, numa perspectiva divina, celestial, dentro da vontade, do propósito de Deus para a nossa vida, Então, a proposta aqui do capítulo 10, nós temos enfatizado, a proposta do autor é acerca de vários assuntos, trazer à tona, o conhecimento para que a gente entenda, para que a gente haja de maneira saudável, ok? Então eu quero fazer de maneira bem objetiva hoje com você o capítulo 15, é um capítulo aí composto por 33 versos, vários conselhos, e eu quero aqui, de maneira objetiva hoje, trazer assim, compreensão para mim e para você no que a palavra aqui tem a nos ensinar, ok? Vamos lá no verso 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso nos ensina o cuidado que precisamos ter com as nossas palavras, a maneira de respondermos, a maneira de dialogarmos. Através de uma palavra você pode promover a paz, mas também, por outro lado, através de uma palavra você pode despertar a ira, você pode causar contenda, você pode causar confusão. Então tenha cuidado como você vai falar. Muitas vezes você pode estar até certo dentro de uma situação, dentro de um contratempo, mas você pode errar na hora de falar e tentar resolver a situação. Então tenha cuidado como você vai falar, espere o melhor momento para poder falar, para poder responder, para poder resolver, se há algum problema, se há alguma situação para ser resolvida, mas perceba o modo que você vai falar. As pessoas muitas vezes acabam pecando, mesmo tendo a razão, mesmo estando certas em uma determinada situação, diante de um contratempo, mas acabam piorando ao invés de solucionarem. Por quê? Porque pecaram no modo de falar, Então, tenha domínio próprio para falar, seja manso
para poder falar, né? Fale com amor, né? Espere o momento certo para falar, para que o teu falar seja resposta, contribuindo para a solução diante das demandas da vida. Verso 2, a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. É aquilo que Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Então aquilo que nós captamos através dos nossos 5 sentidos e retemos na nossa vida, né? Aquilo que nós priorizamos, os conteúdos no qual nós priorizamos para a nossa vida no dia a dia, é aquilo que vai refletir na nossa vida, é aquilo que contribui, né, na construção da nossa vida, e é aquilo que nós vamos ter para oferecer às pessoas. A pessoa sábia é resultado de alguém que priorizou adquirir sabedoria diferente do outro. O tolo, infelizmente, ele vai falar o que não convém, o que não edifica, o que não ajuda, o que não auxilia. Olha o que diz a Bíblia Viva. Quem é sábio ensina grandes verdades de maneira simples e agradável. Quem é tolo só sabe ensinar o que não presta. Olha que objetividade da Bíblia Viva. Então é fato, né? Isso aqui nos ensina sobre as pessoas nos quais nós andamos. Não se trata de acepção de pessoas, mas a gente tem que ter compreensão, né, com os vínculos de amizades que temos. Cientistas comportamentais definem que nós somos o resultado das 5 pessoas do qual nós mais convivemos. Quem são essas pessoas que hoje influenciam a nossa vida? São pessoas sábias ou tolas, né? Porque elas vão derramar sobre a nossa vida, elas vão liberar sobre a nossa vida daquilo que o coração delas está cheio. Então ande com pessoas que podem agregar a tua vida, que contribuem na tua edificação, na tua caminhada com Cristo. Caminhe com pessoas cheias do Espírito Santo, caminhe com homens e mulheres sábios, que vão te inspirar a querer ser também um homem ou uma mulher sábio no Senhor. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, né? Então Deus está atento com tudo e com todas as coisas. Não há nada escondido aos olhos de Deus. Então isso precisa nos alertar. Muitas vezes a gente acha que ninguém está vendo, Deus está vendo, né? Os olhos primordiais, né, de toda a terra, de todo o mundo e de todo o universo estão atentos para comigo e com você. Podemos titubear os homens, mas Deus nós não titubeamos. Deus está atento com tudo e com todos, está no controle de tudo e de todas as coisas. Então procure viver uma vida íntegra, honesta, justa, piedosa, temente, né, respeituosa ao Senhor e entre os homens, né? Há recompensa para você, para quem decide viver uma vida alinhada no Senhor. Verso 4, uma língua saudável é a árvore da vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Tiago ele enfatiza sobre o poder da língua, um órgão tão pequeno, mas pode causar grandes estragos. Então tenha cuidado com as suas palavras, né? Uma palavra falada, ela não volta. Uma vez falada, ela tem poder tanto para abençoar como também para amaldiçoar, né? É claro que também isso parte do conhecimento que temos, né? Então a gente precisa ter cuidado com a nossa língua, com as nossas palavras, com o que falamos, com as nossas conversas. A Bíblia nos ensina que as más conversações corrompem os bons costumes. Assim como através da língua você pode dar um bom conselho que pode impactar uma vida, por outro lado você pode falar uma asneira e pode prejudicar uma vida e até mesmo matar uma história. Quantos relacionamentos terminam por causa de uma palavra? Quantas sociedades terminam por causa de uma palavra? Né? Quantas amizades se perdem por causa de uma palavra? Quantos casamentos são destruídos por causa de uma palavra? Então tenha cuidado com as suas palavras, que muitas das vezes podem causar ressentimentos, né? Mágoas, transtornos, né? Muitas das vezes difíceis de serem reparados, né? Na vida das pessoas. Decida, uma vez você em Cristo, você é chamado para ser luz, para ser sal. Então seja bênção, faça a diferença para a vida das pessoas. 5. O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. A correção é importante, a gente tem que ter humildade. De fato, é com um coração humilde que nós recebemos de bom grado a correção. Pessoas orgulhosas não gostam de serem corrigidas porque vivem para si independente de Deus, dependente em si mesmo, né? Então, o orgulho é um bloqueio, um escudo que impede a pessoa de ser corrigida, e quem não gosta de ser corrigido impede o seu crescimento, o seu progresso e o seu ajuste, impede a sua vida de ser alinhada aos propósitos de Deus, né? Porque Deus é amor e por meio do seu amor, uma das características do amor de Deus é a correção, isso é fato, né? A Bíblia deixa claro que o pai que ama o filho é aquele pai que corrige, né? Então a correção é necessária, por quê? A correção nada mais é do que nos colocar no caminho no qual a gente está insistindo em querer sair, né? E para isso é necessário correção.
E a Bíblia aqui nos ensina que aquele que despreza a correção, ele é tolo, né? O que é tolo? É uma pessoa insensata, sem juízo, sem noção da vida, né? Quem é sábio valoriza a correção, porque sabe que é para o bem, sabe que é para potencializar a sua vida, o seu propósito, para que viva com dignidade, né? A correção potencializa a nossa vida, o nosso propósito em Deus. 6. Na casa do justo há um grande tesouro, na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Olha o que a Bíblia Viva nos ensina. A justiça é um tesouro que o homem dá para sua família, porque o lar de quem desobedece a Deus é cheio de dor e de tristeza. Pai, mãe, marido e mulher, nada melhor do que sermos homens e mulheres que temem ao Senhor e que decidem pautar a sua vida na vontade de Deus, né? Certa vez preguei para a nossa comunidade ali local, a nossa igreja, de que o maior patrimônio, a maior herança que podemos deixar para a família, para os nossos filhos, não é o dinheiro, não é o carro, não são os bens materiais, mas sim é um testemunho íntegro, é uma vida piedosa, é uma vida temente ao Senhor, é uma vida de serviço prestada ao reino de Deus, é o nosso testemunho de vida, né, de renúncia para o mundo e de obediência a Deus, né? Esse é o fruto, né, que proporciona deleite, onde nós criamos a nossa família, né, criamos os nossos filhos, cuidamos da nossa família de maneira saudável, né? Quantos lares hoje acabam experimentando inquietação, perturbação, discórdia? Quantos lares que hoje faltam paz por desobediência, né, aos princípios bíblicos, né, por viverem uma vida pautada nos achismos, na vontade própria, nos prazeres, né, que o mundo oferece. Meu irmão, minha irmã, nada melhor do que vivemos a vontade de Deus para a nossa vida. De hoje, por exemplo, terminando o dia, hoje você poder deitar com a sua cabeça tranquila, a sua consciência tranquila, porque você tem certeza que a sua vida está no centro da vontade de Deus, que você hoje priorizou fazer a vontade de Deus e pôde colher, pôde desfrutar o cuidado de Deus sobre a sua vida. Então, entenda a importância disso, de uma vida de obediência, de uma vida de temor, né? De uma vida pautada na justiça divina, que é a vontade de Deus para a nossa vida, né? 7. Os lábios dos sábios derramarão conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. Então, mais uma vez, a boca fala do que o coração está cheio. E do que você anda enchendo o teu coração hoje? Da palavra ou só de más notícias, né? Das escrituras são as boas novas que vêm do alto ou só das más notícias que provêm da terra, né? Então, prioridade, né, sobre aquilo que você vai priorizar para a sua vida, para ocupar o teu coração. 8. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Muitas vezes as pessoas acham que fazendo um sacrifício por conta própria atrai o favor de Deus, né? Querem atrair o favor de Deus, mas muitas vezes as pessoas não, como é que eu posso dizer, não procuram de fato, né, viver o básico no Senhor e querem fazer enormes sacrifícios achando que isso agrada ao Senhor, né? A Bíblia nos ensina que é melhor obedecer do que sacrificar, né? Muitas vezes os sacrifícios, e nós percebemos por meio de um dos livros aqui, né, dos profetas no Antigo Testamento, em que o povo questionava: Senhor, nós estamos oferecendo sacrifício para o Senhor e o Senhor está rebatendo, esse sacrifício não é para mim, né? Vocês não estão fazendo para mim. É claro que o texto aqui se aplica para o ímpio, né, que muitas das vezes até sabe que Deus existe, até tenta fazer um sacrifício, mas por uma motivação errada, por algo conveniente, né? Então a Bíblia deixa bem claro que é estranho esse sacrifício, Deus não reconhece esse sacrifício. E por outro lado, né, ao invés do sacrifício, a oração, né, algo mais simples, mas no qual atrai a atenção do Senhor, né? Porque a oração não só revelam palavras direcionadas ao Senhor, mas revela um coração que deseja depender de Deus, né? Então, muitas vezes o sacrifício é pautado na vontade humana, no que o homem quer, né? Mas a oração nos leva, né, a desejar e a conhecer aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, essa aí é a diferença. Verso 9, o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça, né? Então, Deus se agrada com aqueles que priorizam, né? Quer alegrar o coração de Deus? Priorize a Ele, né? Como Jesus disse em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Está aplicado esse texto dentro de um contexto diante de possíveis preocupações que o homem poderia ter consigo, e Jesus está acalmando o coração das pessoas
para que não ficassem preocupados com o dia a dia, com as necessidades básicas, né, que Deus estaria cuidando, mas para que eles pudessem se preocupar, se assim podemos dizer, ou priorizar, talvez seria o melhor termo, em buscar e conhecerem a vontade de Deus para a vida deles, e o restante Deus estaria cuidando, né? Deus estaria suprindo. É uma responsabilidade de Deus de cuidar da nossa vida. Quando aqui nós paramos para refletir sobre caminho, o caminho nos arremete à escolha, né? Então o ímpio, ele escolhe viver a sua própria vida, a sua própria vontade, entrega aos seus próprios prazeres, né? Dominado pelo seu orgulho, diferente daquele no qual o Senhor ama. Qual é esse que o Senhor ama? É aquele que decidiu trilhar o caminho da justiça, né? Esse caminho hoje nós sabemos que ele tem nome, que é Cristo. É aquele que decidiu caminhar com Jesus, aquele que decidiu caminhar não segundo a terra, mas segundo o céu, não pautar o seu coração nos prazeres do mundo, mas sim nos deleites celestiais, nas verdadeiras riquezas. Como Paulo disse, que no Senhor nós somos enriquecidos, né? Então seja rico no Senhor, trilhando esse caminho de justiça, resultado da sua prioridade por Cristo, o seu reino e a sua justiça. Verso 10, correção molesta há para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. Então, meu irmão, minha irmã, priorize, tenha humildade para entender, caso precise for, né, a correção para a sua vida, entenda que é para o seu bem, não despreze, né, você que talvez tenha dificuldade, né, de reconhecer a correção, né, muitas das vezes porque talvez erraram com você na forma de te corrigir, talvez você veio de um lar abusivo, onde pais, né, foram desequilibrados para te corrigir, né, eu oro para que o Senhor cure você de traumas passados, de infância, né, para que você entenda que hoje a sua vida é diferente, o seu viver é diferente, né, a paternidade de Deus é diferente da paternidade terrena, então entenda que o Senhor vai corrigir sim, é preciso corrigir, mas Ele sabe como corrigir, no modo, né, que nós possamos entender, mas precisamos ter essa compreensão que a correção ela é necessária, se preciso for na nossa vida, ela é necessária, é o bem de Deus para a nossa vida, para não nos deixar à mercê, né, das nossas próprias vontades, do nosso próprio querer e vivendo uma vida distorcida, né, comprometendo o nosso propósito de vida. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. 11. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Ou seja, né, se o destino dos maus, Deus já está ciente para onde vão, quanto mais a motivação do nosso coração. Deus é aquele que é onisciente, Deus que sabe de tudo e de todas as coisas, né? Então, Deus conhece a nossa motivação, Deus sabe, né? Nós podemos até enganar os homens, é muito comum, né? Infelizmente as pessoas passarem a perna umas nas outras, né? Quantas traições que acontecem nos relacionamentos, nas amizades, nos matrimônios, mas Deus conhece o coração, né? Deus sabe qual é a verdadeira motivação, né? O Senhor disse algo para Samuel, né, na sua missão ali, quando foi enviado para a casa de Jessé para ungir o rei de Israel. E Samuel achou que eram os irmãos, um dos irmãos mais fortes, os mais bonitos, ali, os mais robustos, né? Mas o Senhor foi claro ao coração de Samuel, que o homem olha a aparência, mas Deus vê, ele via o coração, né? Então Deus conhece o nosso coração, Deus não está preso na nossa estética, Deus está atento ao nosso coração, é o nosso coração, o qual Deus está atento, olhando e espera com que tenhamos a motivação correta, né? De poder estar com Ele, servindo a Ele, amando a Ele. 12. Não ama o escarnecedor aquele que o repreende. Não ama o escarnecedor aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. Gente, escarnecedor aqui, vamos tomar uma água. É aquele que despreza, né, o conhecimento, aquele que despreza as oportunidades, aquele que despreza conhecer Deus e o que Deus tem a oferecer. Aquele que leva tudo de maneira bem sarcástica, né? É zombador, né? Não leva as coisas a sério, não trata a vida, a própria vida a sério e muito menos a vida alheia, né? Então, geralmente, pessoas assim, é uma realidade que, infelizmente, essa pessoa que decidiu ser, né? Então, geralmente, pessoas assim não gostam de pessoas que os corrigem. Então, se você for corrigir um escarnecedor, que está decidido a ser escarnecedor, ele vai achar ruim, ele vai questionar, ele não gosta de ser corrigido, ele vai se afastar de você, né? E também ele não gosta de se achegar com pessoas que poderiam agregar para a vida dele, fazê-lo pensar de um modo diferente, né? Então,
quer viver uma vida bem pautada no que ele quer. Então ele vai fugir de quem poderia ajudá-lo a ver a vida de um outro modo, que poderia corrigi-lo a ver a vida de um modo. Então tenha cuidado, porque o que isso nos ensina? Porque muitas vezes você está tentando, até mesmo, é muito comum esse erro de nós tentarmos mudar as pessoas na força do nosso braço, né? da nossa insistência pessoal pautada em si, né? No muito falar, no muito fazer, né? E a gente se frustra, né? Porque parece que a pessoa não reage. E muitas vezes você está esperando espiritualidade ou um comportamento espiritual daquela pessoa, sendo que ela nem nasceu de novo. Não fique esperando o fruto do Espírito em pessoas que não nasceram de novo. Tem equilíbrio na sua expectativa, com as suas expectativas, saiba até onde é o teu limite, não queira ocupar o lugar do Espírito Santo, porque ele é o único que pode transformar e convencer pessoas. Faça a sua parte, ok? Se puder ajudar, ajude. Mas entenda que uma pessoa que decide ser escarnecedor, ela não gosta de dar ouvido e ela foge de quem vem para corrigi-la. 13. O coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate, né? Então, o que sentimos pode refletir através das nossas expressões, né? Do nosso rosto, do nosso sorriso, né? Então, é importante a gente ter essa liberdade, né? A gente muitas vezes tenta sustentar uma imagem que por fora parece uma coisa, mas por dentro parece outra. Eu, particularmente, quando eu estou triste, é perceptível que eu estou triste, né? Mas também quando eu estou alegre, é perceptível quando eu estou alegre. Então eu não tento me reprimir, porque isso faz mal, né? De você tentar transmitir para o outro o que você não é. Tenha liberdade, né? A gente precisa entender que somos seres humanos, a gente precisa permitir com que esse lado humano, né, sem pecar, claro, ele flua naturalmente. Jesus é alguém que nos ensina isso muito bem, ele expressa o seu lado humano sem querer sustentar uma imagem, né? Transmitir uma imagem e por dentro um sentimento oposto àquela imagem. Por exemplo, Jesus ele chora perto dos seus discípulos, né? Jesus ele sente angústia perto dos seus discípulos, né? Os discípulos percebem os sentimentos de Jesus, né? Ele traz os seus discípulos para perto para que os mesmos ali tivessem essa liberdade de ver que Jesus ria, que Jesus chorava, que Jesus se alegrava, que Jesus se entristecia, né? Então ele se permitia, né? E a gente também deve se permitir. Muitas vezes a gente quer transmitir uma imagem, quer transmitir uma ideia do que não somos. A gente quer ser forte para o outro, só que a gente não está dando conta de ser forte para a gente, né? Então tenha cuidado, flua. Está triste? Depende de Deus. Está alegre? Depende de Deus. Mas não tente transmitir aquilo que você não é, para que isso não te comprometa, não te prejudique, não te faça mal, não potencialize as suas angústias, principalmente nos momentos difíceis da vida, né? Se precisa chorar, chore. Se precisa se entristecer, se entristeça. É nesse momento, pronto, passou, acabou, partiu, bola para frente. O coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Então, o que é prioridade? E aquilo que nós priorizamos, né, nós acabamos nos sujeitando a ela, né? Por exemplo, quando Jesus define Mateus 6:33 de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nós estamos nos submetendo ao reino. E aqui é interessante que quando você, né, aqui, claro, né, vai se aplicar para o tolo, o termo se apacentará de estultícia, ou seja, ele vai ser refém daquilo que ele priorizou, né? Infelizmente, de conteúdos que não edificam, que não vão ajudar, ele vai se comprometer, né? Então, isso aqui nos ensina sobre a qualidade da nossa vida passa pela responsabilidade das nossas escolhas, ok? Então, se você pode viver um propósito, pode viver planos, pode viver promessas, sua escolha. Mas se você vive uma vida vazia, uma vida orgulhosa, uma vida soberba, uma vida sem nexo, sem sentido, isso também parte de uma decisão sua, né? Ou seja, a qualidade da tua vida e do teu propósito de vida passa pela sua responsabilidade de escolha, as suas prioridades. 15. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo, né? Eu acredito que isso aqui parte também de prioridade, sabe, gente? Todos os dias do aflito são maus. Porque aqui aflito, a gente precisa entender o que é que anda nos afligindo. Porque hoje, né, vamos pegar a nossa geração atual. É uma geração que parece que foi programada para sofrer. Tem gente, você conhece alguém assim? Parece que foi programado para sofrer? Para sofrer.
Parece que enquanto não cria um problema, ele não sossega. Parece que ele tem que criar um problema. Parece que ele não pode ser, parece que ele foi ensinado que ele não pode ser feliz, que ele não pode ter solução para a vida, que ele não pode viver uma vida de superação, de avanço, de progresso, né? Depois você pode até pesquisar no meu podcast, eu gravei, né, um devocional falando sobre isso. O tema era Programados para o quê? Né? A nossa fase da infância, né, fala muito na nossa fase adulta, né? Porque ali foi aonde pessoas introjetaram a sua vida em nós, né? Os nossos pais, ou pessoas que nos criaram, pessoas que participaram da nossa vida, e muitos de nós vieram de infâncias desprovidas de afeto, de conhecimento, de proteção. Então isso acarretou inúmeros desajustes na nossa vida que acabam refletindo muito na nossa fase adulta, né? O despreparo para lidar com o mundo, o despreparo para as responsabilidades da vida, né? Por exemplo, pessoas que vieram de lares super protegidos, aí quando se tornam adultos se tornam super dependentes emocionais, não conseguem ter proatividade, não conseguem ter iniciativa, podem até ser pessoas super inteligentes, mas sempre vão precisar de alguém para um empurrão. Então a gente precisa parar para refletir nisso, né? Eu acredito que sejam sim escolhas, eu creio que sejam prioridades, né? Porque aflição, claro, todos nós estamos sujeitos, mas todo dia ser movido por isso, né? A gente precisa entender o porquê, né? O que as nossas escolhas estão gerando, né? Para que acabem afetando a nossa vida, né? Mas o coração alegra, cara, a alegria, assim, é possível para todos. Eu sei que para muitos esse termo parece ser algo tão difícil, mas a alegria é para todos, é possível, né? De nós contemplarmos o belo da vida. Cristo nos ensina isso, né? De você olhar as circunstâncias e conseguir ver Deus em meio a elas, né? De você lidar com contratempos e pensar sempre de maneira construtiva em meio a eles, né? De você poder se sobressair, de você poder superar os contratempos da vida, e isso proporciona alegria, porque você vai crescendo, você vai progredindo, e você acaba pautando o seu coração não no que a circunstância oferece, na voz do problema, mas você pauta o seu coração na voz divina, né? E uma das promessas que eu gosto sempre de enfatizar, né, é o que o Senhor diz para Josué, e o autor da carta aos Hebreus repete isso, se eu não me engano, no capítulo 13, né? Nunca te deixarei, jamais te desampararei. 16. Melhor é pouco com temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Gente, isso aqui nos ensina de contentamento. Seja contente com o que você tem hoje, porque gente que tem o oi grande demais acaba infelizmente trilhando o caminho daquilo que é ilícito. Se torna vulnerável para se perder na corrupção, na avareza, na ganância. E isso pode causar alguns danos. Então, seja contente com o que você tem, e se você almeja um pouco mais, um padrão melhor, trabalhe, se esforce, dependendo de Deus, priorizando Deus na sua vida, né? E administrando o seu tempo, né? Porque não adianta também se perder trabalhando e não ter tempo de qualidade, principalmente junto da sua família, para curtir, né? Para desfrutar do fruto do seu trabalho que Deus deu a você, né? O Senhor estabeleceu um princípio, né, de 6 dias trabalhar, o 7º descansar, né? Foi o que ele fez, mas isso nos ensina que você deve fazer, você deve trabalhar, o teu trabalho gera fruto, mas você precisa descansar, curtir, desfrutar daquilo que Deus deu a você. Esse fruto de 6 dias, no 7º você desfruta junto com a sua família. Então seja contente com o que você tem hoje, né? Não se perca murmurando, né? Se perca na murmuração, né? Seja grato, seja contente. Muitos, infelizmente, acabam reclamando por aquilo que não tem e esquecem de agradecer por aquilo que já conquistaram. Então seja contente, viva um dia de cada vez e cuide bem daquilo que você tem hoje, porque para conquistar outras coisas, você tem que aprender a ser um bom mordomo, sendo bem fiel àquilo que Deus te deu hoje. Verso 17, melhor é a comida da hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio. Então é melhor, gente, ter pouco, mas com amor e paz, né? Do que ter muito com problema e confusão, né? Não tem dinheiro no mundo, não tem dinheiro nenhum no mundo que pague a paz que nós, né? Que nos é oferecida e que podemos ter, né? A paz de Deus,
que você pode chegar e deitar e dormir, descansar, né? 18. O homem iracundo suscita contenda, mas o longânimo apaziguará a luta. Gente, tem gente que, se tem um contratempo, tem gente que vem só para piorar o problema. Tem gente que vem para apaziguar o problema. Então, você tem que aprender a escolher as pessoas certas para te ajudar nos conflitos da vida aí. Muitas vezes o problema da tua vida está piorando porque você está chamando a pessoa errada para te ajudar, né? Ou está buscando da pessoa errada conselho para te orientar. Então, entenda bem, né? Quem são as pessoas que podem ir, como que essas pessoas iriam reagir com problemas, com situações, nas demandas da vida, né? E claro que aqui, né, também define a estrutura que cada pessoa tem, o homem iracundo, né? Olha o que diz aqui a Bíblia Viva, no verso 18. O homem de gênio violento está sempre arrumando briga, mas o homem calmo e paciente está sempre acalmando os ânimos e evitando briga, né? Então, gente de estupim curto, né? Gente que tem pavio curto, tem que ter cuidado porque é propício para arrumar problema fácil. Diferente daquele que é manso, longânimo, aquele que é o poço de paciência, né? Isso é desenvolvido, é ter domínio próprio, né? Então, tenha cuidado para que você não crie problemas e nem chame pessoas, né, com essas características, com a característica primeira aqui, né, que é iracundo, ou bravo, né, estupim curto, para lidar com demandas aí, porque talvez pode piorar ao invés de ajudar. O caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, mas a vereda dos retos está bem igualada. Então, gente, quem não trabalha fica a vida bem distorcida, né, comprometida. Diferente daquele que trabalha, que deixa, né, o caminho aplainado, né, organizado, né, se dedica para poder se empenhar no seu objetivo de vida, né? Então a preguiça, a gente precisa entender que a preguiça não é para o povo de Deus, não é para você, viu, irmão e irmã, né? Seja trabalhador, seja esforçado, né, para poder construir aí a tua vida diante de Deus. O filho sábio, verso 20, o filho sábio alegrará o seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe, né? Isso aqui é posicionamento. Muitos acabam se posicionando de maneira equivocada e acabam prejudicando a própria vida e desonra, né? O pai desonra a mãe, desonra ali as pessoas. Então tenha cuidado, né? A vida ela dá voltas. Hoje eu estava dirigindo o carro e pensando nisso, né? Eu me lembro de pessoas que me passaram a perna, né? Pessoas que usaram de má fé comigo e eu, inocente, acreditei naquela pessoa. Na verdade, eu sempre caio nisso, de acreditar e muitas das vezes ser passado para trás, né? Graças a Deus que eu me esforço para manter a minha essência, sabe? Porque que os outros errem se queiram errar, né? Quem não pode errar sou eu. Mas aí pessoas que me passaram a perna, o tempo passou e essas pessoas precisaram de mim. E aí eu ajudei. Fiz diferente do que fizeram comigo. E, né, refletindo até mesmo, engraçado, até mesmo nisso hoje, como que o mundo dá volta, né? As pessoas que muitas vezes nos passam a perna, amanhã são as pessoas que vão precisar de nós. E aí você pode, né, oferecer uma resposta que vai impactar a vida dela. De não repetir o erro que ela exerceu com você, mas de você ser o oposto do que ela foi com você. De você ser bênção para a vida dele ou dela para poder ajudá-lo, tá bom? Então, seja sábio, alegre o seu pai, honre os seus pais, né? E não despreze as pessoas, especialmente a sua família. A astutícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente, né? Então, a pessoa que não tem conhecimento, ela se perde mesmo no seu caminho, né? E não sabe lidar com as demandas da vida, diferente daquele que vai obtendo conhecimento. A gente precisa entender isso, né? Se quisermos viver a vida com qualidade, tem que ter conhecimento, né? E o conhecimento abre portas, né? Nos promove diante das oportunidades. 22. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão, né? Gente, conselhos são fundamentais para a nossa vida. A gente tem aprendido que a vida cristã não é vivida sozinha, ela se move por relacionamentos. E geralmente, os mais velhos ensinando os mais novos, né? Os mais experimentados ensinando aqueles que estão sendo experimentados. Então a vida é assim, ela se move, né, dentro dos relacionamentos, pessoas maduras, pessoas aptas para poder nos ensinar, e não é feio, né? Não te desvaloriza pedir conselho.
abrir o teu coração, claro, para pessoas aptas que podem te ajudar e podem te aconselhar. Para mim, assim, é uma ideia até nos dias de hoje inconcebível, né, de pessoas que têm até um projeto, ou estão passando por alguma situação, mas não buscam conselhos para poderem, né, para poderem romper, para poderem, né, avançar, para poderem progredir. Então, quando falta conselho, vai faltar direção, mas se há conselho, potencializa, né, com direção o teu projeto, o teu propósito, né, aquilo que Deus tem confiado para você, ou se existe algum problema, alguma demanda e você precisa resolvê-la, busque conselhos também, para que isso te capacite, para que o teu propósito de vida não seja interrompido por causa do teu silêncio. Não seja omisso, entenda que pessoas são importantes para a tua vida, não queira viver uma vida solitária. Não existe cristianismo solitário, não existe vida cristã solitária, não existe evangelho, né, sustentado com solidão, né? Evangelho é relacionamento, vida cristã é relacionamento, vida eclesiástica é relacionamento, não tem como, né? Isso, o próprio modelo da divindade já é o exemplo crucial para mim e para você. Pai, Filho e Espírito Santo, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ou seja, revelando relacionamento e interação um com o outro. O homem se alegra na resposta da sua boca e a palavra ao seu tempo, quão boa é. Né? Olha o que a Bíblia Viva nos ensina. Todos gostam de dar um bom conselho e é formidável poder dizer a coisa certa na hora certa. Eita glória! E isso aqui com certeza é resultado de preparo, né? De adquirir conhecimento para poder falar com propriedade daquilo que naquilo que você se encontra, naquilo que você está lidando. Então, sempre invista na tua vida no que compete a conhecimento, né? Principalmente no tempo que você está vivendo, com o público que você está aí atuando, né? Junto ou caminhando, para que você seja resposta e seja um canal de bênção para a vida das pessoas que estão aí junto de você. 24. Para o sábio o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo, né? Então o sábio, ele quer avançar e não regredir, né? Ele entende que a vida é daqui para frente, não daqui para trás, né? Ele entende que a vida é daqui para o alto e não daqui para baixo, né? Então isso aqui nos ensina de foco, isso aqui nos ensina de objetivo. Talvez podemos alinhar isso aqui com o que Paulo disse em Colossenses 3, do 1 ao 3, sobre a importância de entendermos que estamos em Cristo, se de fato ressuscitamos com Ele, estamos nele, né? E que devemos buscar nele, que está no alto, buscando do alto, das coisas de cima, né? Ou seja, que vêm e que são as necessárias para a nossa vida. 25. O Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva. Então é o cuidado de Deus para com aqueles que passam, né? Por suas dificuldades, né? Mas por aqueles que acham que podem levar a vida de qualquer forma, de qualquer jeito, e que nunca haverá consequência, né, naquilo que fazem, e muitas vezes prejudicando pessoas, né? O Senhor, Ele é juiz, né? É Ele que pleiteia a causa daqueles que precisam. A Bíblia Viva diz: o Senhor destrói as riquezas dos orgulhosos, mas garante o sustento das viúvas. Então Deus é Deus que ampara os necessitados, mas é Deus que resiste aos soberbos, né? 26. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos ímpios são aprazíveis. Então aqui mais uma vez sobre prioridade, né, daquilo que qual conteúdo, né, anda regendo, dominando o nosso coração. A boca fala do que o coração está cheio. O que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. É importante, né, talvez aqui o contentamento se aplicaria para esse verso. A Bíblia Viva nos diz que, verso 27, né? O homem que usa desonestidade para ficar rico traz desgraça para sua família. Quem é honesto e não aceita dinheiro por fora será abençoado por Deus. Então, o contentamento que você tem, não se envolvendo com aquilo que é ilícito, né? E vivendo uma vida justa, honesta, né? Você com certeza se livrará de possíveis transtornos, terá paz para poder deitar e descansar e não vai prejudicar a tua vida e a tua família. Quantas e quantas pessoas, por causa da ganância, destruíram família, destruíram casamento, só para querer ser rico, só para querer ter uma conquista pessoal, um sonho pessoal, mas um sonho que mata outros sonhos, que mata outros projetos, né? Não é sonho, muitas vezes é pesadelo, né? E muitas vezes quem quer e quem almeja muito não percebe. Então tenha cuidado com as suas prioridades, não paute o teu coração nas riquezas desse mundo, a verdadeira riqueza vem de Deus para a nossa vida,
né? E entenda que se você for próspero, a prosperidade nada mais é para que se torne uma oportunidade, para que você seja capacitado a poder servir outras pessoas através daquilo que Deus te deu. O coração do justo, verso 28, o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca do ímpio derrama em abundância coisas más. Então, gente, isso aqui nos faz refletir sobre o momento de falar e o que você vai falar. Pessoas precipitadas pecam demais muitas vezes no seu falar, né? Muitas vezes não conseguem compreender a situação num todo e acabam piorando a situação ou não resolvendo a situação porque falam no tempo errado ou falam que não devem, né? Tenha cuidado, tenha discernimento. É tempo de falar ou é tempo de calar, né? Se for o tempo de falar, fale. Se for o tempo de calar, cale. Existem momentos da nossa vida que a nossa melhor atitude é o silêncio, né? Muitas vezes uma palavra mata toda uma situação e prejudica todo um contexto. Então tenha cuidado com as suas palavras, né? Pense bem o que você vai falar, né? Medite bem o que você vai responder, né? Pense, repense, né? Para que você não se machuque com as suas próprias palavras e nem machuque o seu próximo com as suas palavras. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Eita glória! Há uma distinção de ímpio e justo. O ímpio não teme a Deus, o justo ele só é justo porque foi justificado por Deus. Então ele decidiu temer a Deus. A luz dos olhos alegra o coração, a boa fama engorda os ossos. Olha o que a Bíblia nos ensina. Um olhar amigo alegra o coração e uma boa notícia dá mais ânimo de enfrentar a vida. Eita glória! Né? Então é um cuidado pessoal que nós temos consigo. 31. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. Gente, aí, olha que interessante. Aí trata daquilo que nós falamos, né? A humildade no coração para valorizar a correção. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. Então quem valoriza a correção caminha com gente que está apto para poder ajudá-lo, né? Isso é importantíssimo demais. Eu gosto muito de estar com pessoas que agregam para a minha vida, que são experientes, que são inteligentes, que são estudadas, porque caminhar com essas pessoas me faz ser uma pessoa melhor, me inspira a ser uma pessoa melhor, me inspira, né, a trilhar o caminho da transformação, né, a querer ser uma referência, a querer ser relevante. Você vai olhando os caras, a dedicação, o empenho, a maturidade que eles têm. Quantas pessoas, né, de Deus hoje pode agregar tanto para a nossa vida. Nós temos, né, os nossos pastores, né, como o pastor Márcio, nós temos pastores no Brasil como Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Carlito Paz, né? Nós temos assim, Luciano Subirá, nós temos pessoas fantásticas, né, que mesmo distante no online, podem agregar muito para a nossa vida, o que Deus tem plantado no coração deles, mas também Deus usa o seu líder de célula, né? Deus usa o seu pastor da sua igreja local, né? Deus usa o seu vizinho, Deus usa um diácono, Deus usa quem Ele quer, né? A questão é se nós estamos com o nosso coração bem trabalhado para recebermos a correção, tá bom? 32, o que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Então se aplica também no que estamos falando aqui. A correção, quando nós a recebemos e a valorizamos e reconhecemos que ela é importante para a nossa vida, ela enriquece o nosso viver, né? Ela potencializa o nosso viver, né? Ela nos dá essa honra, né, de podermos viver com qualidade. E o 33, para fecharmos, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e diante da honra vai a humildade. A Bíblia Viva diz, o treinamento de uma pessoa sábia é a obediência às ordens do Senhor. Quem se humilha está no caminho certo para ser honrado e respeitado. Então é importante de nós termos uma vida devota a Deus, né? Termos uma vida humilde diante de Deus, né? Dependendo de Deus, e que com certeza, né, o Senhor irá nos abençoar, nos dando aí, né, esse lugar de honra, de sermos honrados, não porque merecemos, não, mas é só consequência das nossas escolhas saudáveis feitas em Deus, né? As nossas escolhas no Senhor promovem a nossa vida, exaltam o nome do Senhor, mas também
promovem a nossa vida, nos fazem crescer, nos faz progredir, nos faz avançar, nos faz dar fruto. Então, querendo ou não, isso é uma honra, porque somos pessoas improváveis que estavam perdidas num mundo, distorcido, e aí o Senhor nos alcançou, nos libertou, nos redimiu, nos curou, nos restaurou, nos deu sentido, nos deu propósito, nos deu vida e vida com abundância. E hoje nós estamos aqui para a glória de Deus, o conhecendo, e tendo a honra de prosseguir conhecendo o Senhor e a sua vontade para a nossa vida, E eu oro para que você viva o seu chamado, para que você viva o seu propósito, para que cada um desses pontos aqui que podemos aqui refletir, agregue a sua vida e que você entenda. Esse tempo nosso aqui não é um tempo em vão, mas é qualidade de vida que nos capacita, que nos ajuda para que assim vivamos o nosso propósito com excelência para a glória de Deus. Sirva ao Senhor, sirva na sua igreja, sirva na sua comunidade, onde você estiver, onde Deus plantou você, mas dê fruto, viva para a glória de Deus. Busque o conhecimento para que você esteja bem embasado e bem capacitado, para viver o propósito de Deus para a tua vida. Não espere as coisas simplesmente acontecer, tenha iniciativa, tenha proatividade, tenha maturidade, procure desenvolver maturidade na sua vida e que com certeza Deus vai usar a sua vida de uma maneira muito linda para abençoar muitas outras vidas. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse tempo, que honra e privilégio que o Senhor nos deu. Que a Tua palavra, uma vez semeada ao nosso coração, dê muitos frutos para a glória do Teu nome. E que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações, seja para conosco. Graça, unção e sabedoria, e a capacitação, sim, do Senhor, vindo do alto, que nos capacita para que vivamos o Teu propósito. Faz de nós uma geração que alcança esse lugar de sabedoria, que se posiciona com sabedoria, que age, que atua com sabedoria. Eu abençoo os meus irmãos e juntos aqui nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, meu povo e minha pova, de se inscrever no nosso canal. Divulguem, vamos divulgar, mande para o maior número possível de pessoas, para que os mesmos estejam aprendendo e juntos vamos crescendo no Senhor. Um beijo para o teu coração, Deus te abençoe. Para cima, tamo junto.